gravando a aula, tá? Então, olha só, para esse módulo, encontro 2, no módulo 7, a gente, esse tópico, 7, então não devo nada a respeito do encontro 1 e do encontro 2, adicionei dentro do Moodle. Do encontro 3, em específico, esse tema, deveres fundamentais do profissional, esse deveres, ele está contido aqui, ó. Essa aula já foi dada aqui no encontro 5. Virtudes, moralidade, encontro 4, acho. Desculpa, só um pouco. IF Goiano, disciplina, ética, encontro 4. Aqui, ó, direitos e deveres dos profissionais. Nessa aula eu dei, e aí eu não entendo. Daí eu fui checar no plano de ensino que eu estou seguindo o conteúdo programático. Então eu dei essa aula sobre o Conselho Federal Regional, os deveres fundamentais, e aqui direitos e deveres de novo, né? E aqui nessa aula e no próximo tópico 10 também já foi dado na aula, que é no tópico 2, no primeiro bimestre, dos direitos profissionais. Então esses dois tópicos já foram dados. E aí o próximo módulo a gente vai finalizar o conteúdo do segundo bimestre, e a gente vai falar sobre horários profissionais, dos setores públicos e privados, e legislação profissional aplicável ao exercício da atividade. Isso é programação para o módulo 8, e a gente finaliza esse conteúdo. E aí, para hoje, explicando, né, estou explicando para vocês de onde que colocou esse tópico, então substituindo esse tópico, a gente vai falar hoje uma aula sobre assédio moral. Aqui 4, então aqui no módulo 7, então aqui, onde será que está isso aqui? Ai, ai. Todo mundo está aqui conseguindo me ouvir? O som tá bom? Tá tudo certo? Vou falar sobre assédio moral e sexual. Conceito, né? Assédio moral é quando você expõe alguém a uma situação em que elas são humilhantes e constrangedoras, né? O que é constrangedor? A pessoa passa vergonha com relação à situação que ela está vivendo no ambiente de trabalho, por que não dizer até fora do ambiente de trabalho, né? Todos nós sempre passamos, em algumas circunstâncias, por algum aspecto de algo o qual a gente sente vergonha sobre aquilo. Então, aquilo é uma pauta para uma piada ou algo para fazer pessoas rirem a partir principalmente de coisas que são, a gente considera como sendo nosso calcanhar de Aquiles, né, ou algo que as pessoas veem como sendo algo pejorativo.
E essas repetições, né, prolongadas durante uma jornada de trabalho e no exercício das suas funções, toda essa exposição a essa situação humilhante e constrangedora é chamada conceitualmente de assédio moral. Então, essa repetição é um ponto relacionado conceitualmente ao significado. O assédio, de acordo com o conceito legal, o Código Penal 216-A, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição superior e hierárquica ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Aquilo que a situação que for comprovado de acordo com esse Código Penal, situação de assédio moral, né? Eu acho que a gente sempre vê situações ou relatos de pessoas, principalmente em relação do homem em relação à mulher. Isso tem detenção de 1 a 2 anos. Então isso está previsto no Código Penal, no artigo 216. Então, ou seja, assédio moral é crime, né? Então, às vezes, isso acontece com mudança de posto, autoritarismo, quando a pessoa não cede às cartadas, né, dos seus chefes, ou indivíduos que têm uma posição hierárquica diferente, ou até mesmo mesmo posicionamento. Existe uma campanha para denunciar essas situações de autoritarismo, de pressão, de ameaça, humilhação, isolamento, tratamentos desiguais, né, com esses indivíduos. Então, eu acho que, basicamente, o assédio moral das relações, quando você tem um homem com um homem, e assédio sexual, um homem com uma mulher, ou vice-versa, enfim, isso não é uma regra, mas seria uma forma de representar todas essas relações de humilhação, isolamento, pressão, ameaça, autoritarismo, punição, né? Então, há necessidade de denúncia, principalmente na busca dos seus direitos. Existe um projeto de reforma de lei número 8.112, lembra, eu falei para vocês sobre o projeto de lei, de 11 de 12 de 90, sobre assédio moral. O assédio moral também é chamado de humilhação no trabalho ou terror psicológico. Acontece quando se estabelece uma hierarquia autoritária que coloca o subordinado em situações humilhantes. Então, são situações onde a pessoa se sente psicologicamente afetada por causa dessas relações de hierárquicas, né, e situações em que o indivíduo, né, um agressor, estabelece uma relação de dominância, né. Então, às vezes, existem algumas pessoas, até mesmo sem a relação hierárquica tão bem estabelecida, em que algumas pessoas conseguem imprimir, né, uma relação, um desnível, né, a ponto dele se colocar num posicionamento superior a você como indivíduo. Os indícios de ocorrência são a sobrecarregar o empregado com tarefas, ignorar a sua presença nos ambientes, espalhar rumores, fofocas no local e vigiar excessivamente suas atividades, sendo que ele não vigia as atividades de outros colegas na mesma repartição. A conduta abusiva, né, ela tem uma natureza psicológica, né? Então ela entra dentro da cabeça das pessoas, que atenta contra a dignidade psíquica de forma sistemática e frequente, uma vez por semana ou de uma maneira prolongada, em torno de 6 meses, que expõe o trabalhador, na verdade, né, essa questão do período é muito relativa,
expõe o trabalhador em situações humilhantes, constrangedoras, capazes de causar ofensas à personalidade, à dignidade ou à integridade. Então, essa questão do assédio moral e a definição, que a gente vê por período de tempo, eu acho que é para justamente colocar uma situação em que um mau dia, né, de uma pessoa ou uma relação mais direcionada e focada a você, dessas abordagens, né, e que isso vai ter uma consequência na sua sanidade, né, mental, uma vez que você observa essas condutas e elas lhe afetam. Também é conhecido como terror psicológico, né, o assédio moral, e pode se manifestar através de comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos agressivos e vexatórios, capaz de constranger a vítima, trazendo nela o sentimento de humilhação, inferiorização, afetando essencialmente a sua autoestima do empregado, né? Então, geralmente, a pessoa ela segue um outro caminho diferente das questões profissionais, mas levando em consideração, né, situações individuais, pessoais, para serem colocadas à mesa para estabelecer essa relação de terror psicológico. Os tipos de assédio moral. Então, existe o assédio ascendente, assédio vertical ascendente, que é dos funcionários para com os superiores hierárquicos. Por exemplo, os empregados em conluio podem sabotar a autoridade de um novo chefe contratado, forçando-o a renunciar ao cargo pela pressão fornecida por esses grupos. O segundo tipo é o assédio vertical descendente, né? Verifica-se quando o superior hierárquico comete o assédio moral contra os seus subordinados, o empregador ou quem o represente se utiliza da sua superioridade hierárquica para constranger os subalternos. Assédio horizontal é aquele que surge entre colegas da mesma hierarquia funcional, né? Então, isso pode acontecer. O caso é bem comum e consiste quando o agressor é o próprio colega de trabalho da vítima. Nessa modalidade não existe hierarquia, pois é o empregado a quem vai assediar o outro. Então, seu próprio colega age sobre você por inúmeros objetivos, inúmeras metas, né? Às vezes ele quer o seu espaço de trabalho, então ele quer uma projeção profissional a partir da desqualificação do seu trabalho. Algumas atitudes hostis empregadas pelos assediadores, como a deterioração proposital das condições de trabalho, a retirada da vítima autonomia, contestar sistematicamente todas as suas condições, criticar seu trabalho de forma injusta ou exagerada, privá-la de acesso aos instrumentos de trabalho, telefone, fax, computador, carros. Então, a pessoa tem que fazer as atividades a pé. Retirar o trabalho que normalmente lhe compete, dar-lhe permanentemente novas tarefas e atribuir-lhe propositalmente, sistematicamente, tarefas inferiores ou superiores às suas competências para fins de provocar distúrbios, né, e atingir o seu objetivo. Outra forma, né, de deteriorar propositalmente as condições de trabalho é não lhe transmitir mais as informações úteis para a realização de tarefas, não convocá-lo para reuniões, agir de modo a impedir que obtenha promoção, atribuir à vítima contra a vontade dela trabalhos perigosos, atribuir à vítima tarefas incompatíveis com a sua saúde, causar danos em seu local de trabalho, dar-lhe deliberadamente instruções impossíveis de executar, não levar em conta recomendações de ordem médica passadas pelo médico do trabalho, induzir a vítima ao erro, pressioná-la para que não faça valer seus direitos, férias, honorários, prêmios, sempre
promovendo cargas excessivas de trabalho. Isolamento e recusa, né? A vítima é interrompida constantemente, os superiores ou colegas não dialogam, né? Não existe um diálogo, ou então estabelecimento de uma relação profissional, a comunicação com a vítima é unicamente por escrito, recusam todo o contato, mesmo visual, com a pessoa, com a vítima, é posta de maneira separada com os outros e ignoram sua presença dirigindo-se apenas aos outros. Proíbem os colegas de falar e já não a deixam falar com ninguém. A direção recusa qualquer pedido de entrevista. Então, são outro passo do processo de isolamento, de assédio moral. Atentado contra a dignidade utilizando situações desdenhosas para desqualificá-las, fazendo gestos de desprezo, suspiros, olhares. Desacreditada, né, a vítima pelos colegas superiores ou subordinados. Espalham rumores a seu respeito, né, que é muito comum. Atribuem problemas psicológicos, dizem que é doente mental. Zombam dos seus aspectos e das deficiências, é imitado, caricaturado, criticam a sua vida privada, zombam, né, o que não tem absolutamente nada de relação com a vida profissional, né, o que importa é a conduta que o indivíduo tem no ambiente de trabalho, zombam das suas origens e da sua nacionalidade, e aí vem uma questão que a gente vê de desqualificado diferente, né. É importante, isso é um ponto que tem a ver com a autoestima, saber de onde veio e valorizar as suas origens, a sua nacionalidade, o seu povo, as pessoas dos quais compõem a sua família. E isso é um elemento que representa a composição da personalidade de um indivíduo. E essa valorização é um legado importante e que tem uma conotação psicológica muito real que deve ser considerada. Implicam com suas crenças religiosas ou políticas, atribuem tarefas humilhantes. A pessoa injuriada, na verdade, está querendo criar uma posição de uma bomba relógio, né? Pode explodir a qualquer momento com essas estratégias conscientes e, por algumas circunstâncias, manipuladas e inconscientes, como um grupo, né? É injuriada com termos obscenos ou degradantes e é culpabilizada ou responsabilizada publicamente por coisas, né? Então, sempre falam, né, elogie em público e critique isoladamente, né? Então, meio que uma regrinha de convivência. Vários de vocês, estudantes, que serão profissionais, né? Deixa eu só colocar, acho que vai ter que entrar na sala. Tem que entrar na sala, né? Deixa eu aqui. Ele entrou. Vão ter que exercer cargos de chefia. É importante conhecer esses tópicos, até mesmo pela experiência profissional, não reproduzir essas situações, não sofrer algo na sua ficha desse tipo de ação, voluntária, intencional ou não intencional. Violência verbal, física ou sexual, né? Então, não precisa nem falar de violência física. Em geral, quando você parte para uma violência física, isso denota uma desestrutura psicológica entre partes, pois a questão não pode ser resolvida com diálogo, né? Com palavras, com conversa. Então, ameaças de violência física, agressão física, mesmo que de leve, empurrões, fechar a porta na cara. Então, não falar gritando com as pessoas, invadir a sua vida privada com ligações telefônicas ou cartas, perseguir na rua, espionar diante do domicílio. Então, são situações que podem acontecer.
fazem estrago em automóveis, furam pneu, risco, né? Acho que já aconteceu isso com a minha moto e com o meu carro. Já. Deve ser alunos ou, sei lá, alguém que não gosta de mim. É assediada ou agredida sexualmente, com gestos ou propostas obscenas, né? Não levam em conta os seus problemas de saúde, né? Ou então até mesmo limitações, quando muitas pessoas possuem limitações de saúde, ou então períodos em que a pessoa possui limitações de saúde. Então é importante considerar que isso vai compor, né, uma forma de violência verbal, física e sexual. Essas expressões usualmente utilizadas pelos agressores seriam: você é mesmo difícil, não consegue aprender as coisas mais simples, como uma forma de crítica, né, autocrítica. A empresa não é lugar para doente, aqui você só atrapalha. Então, são situações, são frases comuns. Você é mole, frouxo. Se você não tem capacidade de trabalhar, então por que não fica em casa? Outra expressão utilizada por agressores de assédio moral: a empresa não precisa de incompetentes iguais a você. Ela faz confusão com tudo, é muito encrenqueira, é histérica. E aí as relações sexuais, ou então até as relações pessoais, né? É mal casada, né? Para não dizer outra opção, né? Brigou com o marido, hoje é melhor pedir demissão, né? Não está produzindo nada, está indo muito ao médico. Então são as situações de gravidez, isso sempre aconteceu, né? Que é um direito da mulher, é uma relação de misoginia, em que você vê chefes, ou então as condições que eu falei de mesma posição hierárquica ou posições hierárquicas diferentes, né? O agressor numa posição superior, ele pode questionar as idas ao médico e as relações com relação ao trabalho que existe na instituição. Quando não se configurar assédio moral, né, quando que não se configura, né, seriam atos praticados pelo empregador no exercício regular do seu poder de comando, permitindo advertências e até agressões, e até repressões do empregado. Às vezes é uma questão da palavra, né, como se coloca, ou então é a leitura que cada um tem, né, chegando a ameaçá-lo de ser penalizado ou de ser demitido, provocando um certo constrangimento. Atos praticados, como então essa questão da forma como você apresenta, né, essa advertência, né, essa repressão ao empregado, ela também, isso, ele vai caminhar entre uma fronteira do que é a questão da sua função hierárquica e ultrapassar a sua função hierárquica a partir do momento que esse empregador, com a justificativa que ele está exercendo sua atividade, né, como chefe, ele começa a ultrapassar a fronteira e a apresentar assédio moral. Atos praticados como animus jocante, latim, isto é, a intenção de brincar, gracejar, propósito jocoso, né, quando for estabelecida essa relação de que for uma brincadeira, uma frase, o tom naquilo que a gente está falando, o tom e essa leitura desse tom. Hoje em dia tem muitas formas de você poder comprovar e julgar isso. Então isso, você precisa estabelecer que a coisa fique comprovada, né? As relações que se configuram assédio moral e aqui ações que não se configuram assédio moral. Atos praticados pelo empregador com o propósito de acompanhar e fiscalizar o serviço do empregado, com vistas a definir sobre a continuidade de sua permanência na empresa, repetidos constantemente, às vezes é uma questão de treinamento ou uma questão da sua função de que o indivíduo como chefe consiga confiar plenamente nas competências e atribuições daquele indivíduo para a execução da atividade.
Então, o assediador ele tem alguns perfis, né? Aqui com base nas observações dos trabalhadores. Então, ele tem um perfil profeta, um perfil pitbull, briguento, né? Profeta que fica sempre, talvez com ironias, troglodita, né? Então, mais grosseiro, né? Um tigrão, né? Meio um assédio sexual, né? Um mala babão, um grande irmão, né? Em que na tua frente ele parece que está a seu favor e por trás ele executa ações, fofocas, dissemina maledicências nas suas costas, garganta e tóssia, né, que está se achando, tácia, né, está se achando seria os perfis dos assediadores. O perfil da vítima normalmente são pessoas distraídas, pessoas que são paranoicas, eles são alvos de assediador, ou quem é muito severo, né, metódico, né, pessoas presunçosas, o passivo dependente que sempre necessita de uma ordem para poder executar as ações. Então, às vezes, a gente também se enquadra nesses grupos. O hipocondríaco, né, sempre tem mania de doença, o ambicioso, né, então, às vezes algumas pessoas incomodam com que pode ser até um ponto positivo a pessoa querer evoluir, avançar, crescer, né, no ambiente de trabalho, ser ambicioso, né, desde que isso não siga por uma via, um viés ilegal, né. Aquele muito seguro de si, ele é um outro ponto, um outro perfil de vítima. Aquele que é muito servil, sempre está disponível com um cafezinho, com uma água, sempre querendo ajudar. O camarada, né, aquele que querendo sempre ter uma palavra amiga e entender, né. O sofredor, o bode expiatório, né, aquele que sempre desemboca que tudo aquilo de mal que acontece vai ser para esse indivíduo. O medroso, o sensível, o introvertido, né, aquele muito tímido, né, não sociável, e o verdadeiro colega. Então, eu considero, dentre essas características, né, de perfis, eu acho que o posicionamento profissional, sendo um posicionamento direto, assertivo, né, o pensamento de que qual é a sua função nesse espaço de trabalho, tem em mente constantemente, né, isso, e ter um estado de atenção para com a sua função e execução dessa função, talvez isso possa lhe blindar, né, a atitude profissional que inclui o pleno exercício da sua competência no ambiente de trabalho vai lhe ajudar a fugir de um perfil de uma vítima de assédio moral, quando você tem, principalmente, inclinações de pessoas e grupos que às vezes estão num cargo de chefia, mas que não deveria estar, ou que talvez não tenha um condicionamento psicológico para conseguir separar alguns tipos de atividades ou até mesmo ser profissional para ser chefe e não cometer o crime, né, de assédio moral. Os principais alvos são trabalhadores com mais de 35 anos, os que atingem altos salários, né, que não se curvam ao autoritarismo, nem se deixam subjugar aos mais competentes, aqueles saudáveis, honestos, criativos, não hesitam em trabalhar nos finais de semana, nem até mais tarde, cometem faltas, mesmo quando doentes, nem até mais tarde, e cometem faltas quando doentes, os alvos do assédio, com bom senso de culpa muito desenvolvido, e aqueles que vivem sós, interessante isso. Eu acho que isso deve ser dado por psicólogos, né?
Pessoas que vêm perdendo a resistência física e psicológica de suportar humilhações, os portadores de algum tipo de deficiência ou problemas de saúde, os que têm crenças religiosas ou orientação sexual, aí é uma questão importante, as minorias, né? Diferente daquele que assedia, e os aliados ao grupo diferente da administração, consequentemente, né? O respeito, né, acima de tudo, uma grande premissa nos locais de trabalho, e os que têm proteção das leis trabalhistas e a garantia no emprego. Homens em um grupo de mulheres e mulheres em um grupo de homens, né, são alvos de assédio, né? Então, a questão do espaço, então, harmonizar isso. Um chefe é importante harmonizar as relações, essas relações do homem no grupo de mulheres e das mulheres, de uma mulher num grupo de homens. Na agricultura, né, você sempre vai encontrar situações de misturas das coisas, né, as pessoas não entenderem direito as funções e os papéis e a separação do profissional que está ali presente e da pessoa que está ali presente. As pessoas com alto senso de justiça e sensíveis ao sofrimento alheio, né, os bons, né, são alvos de assédio. Os questionamentos das políticas de metas inatingíveis e da expropriação do tempo com a família, né, que largam o trabalho, largam a família para ficar com o trabalho, em busca de metas que não vão alcançar nunca. Então, eles são alvos de assédio moral. A violência moral e as mulheres. Existe uma discriminação que nós sabemos que é uma discriminação histórica, né? Em muitos países isso, a gente já falou sobre as questões do Oriente Médio, né? O que aconteceu, uma reversão, uma história de mudança do Estado laico para a Revolução Judaica, né? Em que uma série de direitos das mulheres foram tirados, né? E atualmente a maior presença no mercado de trabalho são das mulheres e ampliam-se as pressões psicológicas, a facilidade devido às suas reações imediatas a sentimentos violentos e temidas, os constrangimentos começam à procura do emprego, as grávidas são proibidas de sentar durante a jornada, uma forma de pressioná-las, né? E em muitos casos chegam a fazer reuniões com mulheres proibindo de engravidar. Então isso é uma questão fora, né? Não pode, que está contra a lei, né? Então essa situação, vocês como chefes dos ambientes de trabalho, no ambiente corporativo nem sempre as coisas acontecem, ou, né, no ambiente de trabalho nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente deseja. Sofrem todos os tipos de proibição, telefonemas, recebimento de recados, doenças dos filhos na escola, às vezes telefonemas da escola, conversar no ambiente de trabalho. Então, existe esse questionamento. Existe limitações para ir ao banheiro. E quando retornam após a licença médica, ficam sem a função ou perdem a sua função. São colocadas em pé ou através da parede de vidro para os colegas olhando, ou então num subcargo, né, que é muito comum, e uma pressão para que essas mulheres peçam demissão. Então é importante estudar, até mesmo se você está observando que está sendo configurada uma relação como essa, para ir em busca dos seus direitos, né? Então isso é uma situação contra a lei. As consequências dessas relações de assédio moral, queda da produtividade, menor eficiência, a imagem negativa da empresa perante os consumidores, o mercado de trabalho. Você tem na iniciativa privada, provavelmente isso uma questão mais acirrada, alterações na qualidade do serviço ou produto, e baixo índice de criatividade. Como que um indivíduo vai ser criativo se ele não tem uma mente livre, né? Então, a liberdade da sua mente foi tolhida por essas questões
de inadequação, de desqualificação incessantemente apresentadas no ambiente de trabalho. Doenças profissionais, acidentes de trabalho e danos aos equipamentos. Então, isso são consequências do assédio moral. Então, a pressão, é a bomba relógio e a pessoa pode perder a concentração e sofrer um acidente e até mesmo levar à morte, né? Levar à depressão, né? E o indivíduo querer utilizar o ambiente de trabalho para suicidar-se, né? Ou então ser negligente com questões de segurança. Troca constante de empregos, ocasionando despesas com rescisões, seleção e treinamento de pessoal, aumento de ações trabalhistas, inclusive com pedidos de reparação por danos morais. Isso tudo são consequências do assédio moral. Os efeitos, né? Então, ele tem um efeito de excluir a posição do empregado, o empregador, deteriorando o ambiente de trabalho durante a jornada de trabalho e no exercício das suas funções. A principal implicação desse terrorismo é afetar a saúde mental e física, né? E que isso vai ter consequências em depressão, que depois podem levar, a gente está, no mês passado, né, foi um mês de prevenção do suicídio, e que pode levar o indivíduo a cometer uma ação incessante, né, impensável. Mais comumente é acometida de doenças como depressão, estresse, chegando, né, como eu falei para vocês, ao suicídio. O assédio moral, ele envolve o trabalhador em um tal contexto que leva a acreditar que é merecedor ou mesmo culpado das situações humilhantes. Então, às vezes, tem essas relações de dominância, algumas pessoas, ou então, por isso que às vezes a importância do que você diz para o seu cérebro. As palavras ditas, elas vão fazer com que o seu cérebro acredite naquilo. Quer você mesmo diga para si mesmo sobre alguma questão da sua vida, sobre a incapacidade de realizar uma determinada função, ou se uma situação em que outras pessoas estão apresentando, minando as suas forças e as suas energias com questões de desqualificá-lo, né? E aí chega um momento que você passa a achar que você merece aquilo, ou que você é culpado dessas situações. Essas situações humilhantes. A curto prazo, né, o assédio moral tem implicações para a saúde, como estresse no trabalho. E o que é esse estresse? É uma reação do organismo a uma situação ameaçadora. Os estressores, ou agentes estressantes, são as causas externas, enquanto que o estresse é a resposta do corpo aos estressores, né, a pressão que é dada para o indivíduo. O estresse ocupacional, ele é provocado por diversos fatores que têm efeito cumulativo sobre o organismo. A persistência dos mesmos pode levar a doenças típicas, como o estresse. Uma das questões, né, que estão em voga, né, nos últimos anos é a síndrome de burnout, que é as relações de fadiga, de depressão, de ansiedade e estresse decorrente desse volume excessivo, dessa pressão e de uma condição, de um espaço de trabalho insalubre, de certo modo, psicologicamente falando. Então, é como um barril d'água, né, em que muitas, às vezes, desembocar dessas inúmeras atitudes, ações e atividades, provocações representadas por sentimento de incapacidade, conteúdo de trabalho não satisfatório, condições de trabalho, são situações que às vezes é uma situação perfeitamente normal, né? Às vezes o espaço, o ambiente também pode provocar esse estresse, agora saindo um pouquinho do tema da aula, não ser provocado por um indivíduo. As pessoas podem sofrer essas pressões de
com relação aos fatores organizacionais, como a empresa é organizada, as pressões econômicos, sociais, e isso pode desembocar em relações de estresse, em relações de doença, em relações de depressão e, consequentemente, suicídio. Então, é o mal do século, os suicídios, né, e as relações, os distúrbios sociais que nós temos, aí a questão da educação e o entendimento dessa inteligência emocional como chefes para conseguir ir muito além das questões técnico-científicas, das questões das metas a serem cumpridas e o pleno trabalho de um chefe, então vice-versa, né, dos indivíduos que compõem uma hierarquia, uma corporação, de entenderem as limitações que nós temos como seres humanos, como indivíduos que fazemos, que somos muito eficazes, mas que temos circunstâncias em que a nossa eficácia ela é reduzida. E aí, como conseguir retornar ou fazer as pessoas retornarem às suas produtividades, ao seu máximo potencial, que às vezes é uma questão que é importante, que envolve educação, que envolve instrução do chefe para conduzir esses indivíduos, essa variação, essa diversidade desses indivíduos que ele tem como equipe de trabalho, para que eles executem a meta pretendida. E que isso não seja algo, esse processo de execução dessa tarefa não seja algo penoso, algo estressante, não seja uma doença. E era isso mais ou menos que eu queria colocar para vocês sobre assédio moral. A aula de hoje, eu queria colocar algumas questões mais para salientar a importância do conhecimento sobre formas de você trabalhar em equipe com essa heterogeneidade, entender os limites, né? Então isso é muito subjetivo, os limites em que vocês como profissionais vão ter que fazer essa leitura com os indivíduos. Cada indivíduo tem aguenta um determinado tipo de pressão, aos quais essa pressão ela pode decorrer de uma relação de estresse, tá? Então eu falei sobre os efeitos do assédio moral, consequências, algumas relações de misoginia, né, decorrentes do assédio moral, né, que vão acontecer por uma questão de odiar o indivíduo do sexo oposto, né? Então isso é um ponto que vai ocorrer nos ambientes de trabalho. E aí como lidar com essas relações, que é um grande ponto extremamente complicado, aos quais isso não se aprende nas nossas faculdades. Então a gente vai às vezes errar e às vezes é necessário um estado de atenção para aprender, né, com os erros. Eu falei sobre o perfil das vítimas, o perfil dos assediadores e quando não se configura o assédio moral, né, para não ficar algo pejorativo, né, qualquer situação em que se solicite o cumprimento da sua atribuição, o cumprimento da sua atividade, isso não seja também considerado assédio moral. Então, uma vez eu percebi, eu vi que é extremamente importante que cada indivíduo saiba dos seus direitos, saiba dos seus também deveres, e que as leis, o conhecimento das leis, o conhecimento daquilo que você pode se reportar para melhorar o seu espaço de trabalho, a sua vida, né? Isso é extremamente bem-vindo. Algumas expressões que a gente falou, violência verbal, os tipos, né, de atitudes hostis empregadas pelos assediadores e os tipos de assédio moral, definições e assim por diante. Obrigado pela atenção de vocês, alunos. O que eu tinha para dar da aula de hoje era isso, tá? Espero que vocês leiam os textos, eu espero que vocês façam as atividades que foram propostas
propostas, eu vou alimentar com as atividades referentes a esse segundo encontro, tá? Muito obrigado e até a próxima atenção. Então, até o próximo módulo, né? A gente termina hoje o segundo encontro, semana que vem vai começar o último encontro e aí a gente finaliza e a gente vai marcar uma segunda prova, né? Do conteúdo da disciplina, de acordo com o plano de ensino, como vocês viram lá. Ok? Então, até a próxima. Alguém tem alguma dúvida, meninos? O senhor falou demais, né? Beleza? Então, obrigado, Natane e Viviane, pela presença, pela atenção. E até a próxima, tá? Vou desligar aqui. Beleza?